Que eu inverto aqui, deixa eu ver. Como Ah, assim? agora sim, querido Osvaldo. Boa noite. Boa noite. Seu som está Já um sei pouco que. baixo. Oi? Seu som está um pouco baixo. O meu também tá? Não, o seu tá. Aqui tá no máximo. Ah, já estamos prontos? Um dia de calor, depois de um sol meio encoberto no sul do Brasil? Cara, aqui foi um pé d'água danado. Ontem, hoje, mas deu para aliviar, porque Piracicaba quase não chove, chove no entorno. Mas aqui foi maravilhoso, graças ao bom Deus. Não foi ventania, foi uma chuva na medida. E eu sei que o seu dia foi corrido, que a gente estava falando agora nos bastidores, foi puxado para você aí, né? Como Uf, sempre. mas cá estamos. Vamos lá. Paz, tem um monte de pergunta aqui, mas antes quero apresentar você, para quem está chegando agora, para quem não te acompanhou da outra vez. O Oswaldo Rodrigues Júnior é um grande amigo, é um ótimo terapeuta. O meu hoje eu vou de água. Saúde para todos nós. Psicólogo clínico, também terapeuta sexual de casais. Mexe muito com numismática, né? Também faz parte mundialmente de um grupo aí. Recém-chegado do Congresso Mundial de Sexualidade Humana, está cheio de ideias novas, conceitos novos, talvez que possa passar para a gente. Ele é diretor do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade, que é uma clínica de psicologia em São Paulo, dedicada a atender pessoas com queixas e questões psicológicas da sexualidade. Faz mais ou menos 20 anos, né, Oswaldo? Isso aí. Digamos assim, o Instituto vai fazendo 25 anos e eu estou fazendo a mesma coisa há 35. Aí para por aí, não fala mais nada de idade, fica por aí mesmo. E também você é autor de vários artigos científicos e livros também, voltados à sexualidade Sim. humana, que eu sei disto. E o Oswaldo foi meu professor também, um dos professores queridos, não é puxando o saco não, o cara sabe muito, nas duas pós-graduações que eu fiz em terapia sexual e educação sexual. E agradeço de coração a tua participação, o esclarecimento do pessoal aqui de Piracicaba na região. Sei que teu dia é corrido, tua semana é corrida, mas vamos lá. Bem-vindo para nós todos. Vamos lá. Oswaldão, Discutir você contou no sexualidade é tempo. sempre importante. Sim. Você falou no vídeo seu de 30 segundos lá, gostei muito no final. A importância da saúde sexual. Muita gente acha brincadeira isso, né? Mas a gente sabe no nosso consultório, quando a sexualidade do casal ou do grupo vai mal, se é hétero, se é homo, a vida parece que não flui, não é? Você concorda com isso? Pois é, o que nós chamamos de saúde sexual tem uma importância realmente assim grande. Por quê? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quando falamos de saúde, não falamos da mera ausência de doenças. Nós falamos de um contexto onde a saúde traga maiores benefícios. E no caso da saúde sexual, é exatamente assim, uma contingência que envolve uma série de componentes, sejam biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, históricos, sejam espirituais, Uhum. religiosos. Nós falamos de uma série de circunstâncias. E então nós falamos do que é benéfico para as pessoas e não a falta de problemas. E sexualidade não é uma questão apenas de genitalidade, né? Exatamente. Inclusive, são questões políticas, questões econômicas, questões de relacionamento não genital, de relacionamento interpessoal geral, expressões de afetos, emoções, implica numa série de condições que nós precisamos compreender e incluir nessa discussão. É isso aí. Posso começar com algumas perguntas que eu coletei nessas 3 últimas semanas? Aí, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, eu vou anotando. O Oswaldo também está acompanhando aí. Na lata, foi o nosso combinado, foi uma das sugestões que foi dada na nossa última live. Aliás, adoraram você. Claro, quem não te ama, né? Não é puxando o saco, não. Então, vamos lá. Uma pergunta, uma colocação que sempre fazem aqui, que inclusive fiz um artigo a semana retrasada. O quanto ou como a pornografia, o acesso à pornografia, atrapalha a sexualidade do casal. Quem pergunta mais isso, Oswaldo, coincidência ou não, são os homens. Até que ponto atrapalha a prática da sexualidade no casal, o homem frequentando, tendo muito um acesso frequente a imagens e vídeos eróticos, pornográficos?
O como e quanto isso pode atrapalhar a sexualidade do casal? Essa pergunta a maioria foram os homens que perguntou. Primeiro, qual é a função dessa situação? Vamos lembrar que, assim, principalmente nós homens, historicamente, sempre aprendemos coisas da sexualidade através da produção do que se chama de pornografia. Mesmo que ela seja chamada de cult, seja alguma coisa mais arte. A questão é que, se nós começamos a aprender sobre as questões de sexualidade através do que se chama de pornografia, de coisas eróticas, tem um elemento já complicado aí. Ou seja, nós aprendemos a usar esse esquema sempre e provavelmente vamos repetir e vamos usar esse esquema para acessar aquilo que pareça ser interessante para a gente. E no caso do sexo, o interessante tem várias funções. Tem o prazer, ou deveria ser o prazer em primeiro lugar. Mas provavelmente nós, nesses acessos do que se chama de pornografia, provavelmente nós vamos descobrir um mecanismo de relaxamento, de alívio, de destensionamento, de algo que seja desestressante. E aí nós temos problemas. Bom, além disso, voltamos para isso daqui a pouco. A questão de aprendermos o sexo, as coisas sexuais com o ramo da pornografia, implica que as pessoas que produzem pornografia produzem um esquema que erotiza com o objetivo de vender, ou seja, ganhar dinheiro. Então, em primeiro lugar, não é que produz uma expressão do conhecimento com relação à sexualidade. Isso é parte da educação sexual. A educação sexual formalizada, cuidando do afeto e cuidando da pessoa, na verdade vai abrir um leque de possibilidades e fazer a pessoa compreender todas as possibilidades. A pornografia faz o seguinte: o que vende mais? Isso aqui. Então vamos produzir isso aqui porque vai vender. E aí a pessoa fica engajada numa circunstância que também vai ter para ela um significado de educação sexual, porque da onde ela está tirando informações, só que de maneira reduzida, restritiva. Então ela não consegue aprender as alternativas, ela não consegue aprender todas as coisas possíveis. Ela vai só aprender aquilo que estão vendendo para ela. Veja, nós vamos a um restaurante que só faz um prato, carne com fritas. Você chega lá e diz assim: eu queria um peixe com uma salada. Não tem. Bom, o que você tem? Carne com fritas. E tem restaurante assim. Aí fico imaginando, bom, então eu tenho que ir lá com essa predisposição, porque eles não vão me vender outra coisa. Isso é pornografia. Impede qualquer possibilidade, mesmo que eu quisesse. Bom, qual é o efeito disso num casal? Se eu começo a ter contatos com isso que é chamado de pornografia, sei lá, com 10 anos de idade, hoje qualquer criança com um smartphone tem acesso à pornografia, e os pais que não tenham aquela ideia falsa de que o filho deles nunca vai encontrar isso, vai. Ele quer saber coisas, ele vai encontrar onde? Aonde estão vendendo. Bom, essa criança vai aprender uma coisa e vai levar isso para a vida adulta. Pergunta: a parceria dessa pessoa também faz o mesmo uso? Ou seja, também vai achar que as coisas que são pornográficas são eróticas, então significam que são materiais que causam excitação sexual e conduzam a prazer? Porque se a outra pessoa não fez a mesma coisa, já perdeu. Ambos perderam. Então, um casal heterossexual, um homem e uma mulher, se esse homem aprendeu com a pornografia o que seria a educação para a sexualidade, essa mulher não aprendeu assim. Porque ela não acessou pornografia com a mesma intensidade e frequência que os homens. Então esse casal já desconectou. Bate de frente. Outro problema com isso: se nós olharmos a pornografia, nas últimas décadas todas, existe uma padronização de comportamentos, e essa padronização mostra como é que esse homem vai aprender que o sexo tem que ser feito. Faz isso, aquilo outro, ejacula e vai embora. E mais, ejacula fora da vagina. Por quê? Porque a maior parte dos filmes pornográficos usa esses esquemas. Então, já é um esquema que conduz apenas
para o orgasmo. Não é um esquema que Orgasmo ensina... masculino só, né? Orgasmo masculino só. Que a pressuposição é que a mulher gostou. Aliás, se nós assistimos uma meia dúzia desses filmes, nós vamos deduzir que a mulher tem um orgasmo na hora que o homem ejacula. Não interessa quando o homem ejacula. Vou piorar as coisas. A maior parte das pessoas, vamos dizer, a maior parte dos homens, tem um problema com relação a esse esquema. Ele não coloca o relógio para saber quanto tempo a relação sexual ali num filme pornográfico demora. Ele vai pressupor que demorou um montão. Aí ele começa a acostumar o corpo dele com a masturbação a um tempo bastante reduzido, porque afinal de contas, mesmo num filme longo, um filme de 50 minutos, nós vamos contabilizar mais de meia dúzia de relações sexuais, ou seja, nenhuma delas durou mais que 10 minutos. A maior parte das pessoas, principalmente adolescentes, vai procurar pornografia os filmes curtos que são disponibilizados gratuitamente. Qual é o problema disso? Os filmes têm 30 segundos, 1 minuto, os grandes têm 3 minutos, 4. Ou seja, o corpo dessas pessoas, desses homens, vai acostumar a uma relação sexual que é curta. Pronto, já temos outro problema para esse casal. Esse homem está achando que está abafando, passando 30 segundos numa relação de penetração. E a mulher vai ficar olhando assim, bom, e o antes? Antes o quê? E o durante? Não vai durar mais? Não, mas durou bastante. Quer dizer, esses questionamentos nós vamos vendo na terapia sexual, porque aí nós vemos o casal, ele está fora de sintonia. Então, esse é um problema. Ainda posso pensar em alguns outros problemas, e um dos problemas é este homem, então são principalmente homens, que vão utilizar a pornografia como uma forma de alívio. E a busca de alívio pode conduzir a termos que repetir o processo, a situação, porque afinal de contas, esse alívio parece ser algo natural, normal, desejado. E aí tenho que pensar, e como é que nós lidamos com isso? Olha, de verdade, eu acho que a gente vai anotar como se fosse uma situação de prazer e não de alívio. Eu sei de muitos homens que então ficam numa situação como que se fosse uma dependência química. Não é exatamente, alguns estudos de neurofisiologia, cerebrais e de funcionamento mostram que são situações um pouco diferentes, mas a situação prática é muito semelhante, ou seja, eu vou fazer mais para ficar mais ansioso, para eu ter mais situações sexuais, então ver mais pornografia, para ter mais alívios. Então, nós já temos outro problema. Essa pessoa, esse homem, não aprende a fazer sexo com outra pessoa. Lembrando uma vez, eu ouvi de um senhor, ele falava assim, mas esse pessoal da televisão, artistas, eles são diferentes da gente. A gente não pode usar eles como base, porque eles são diferentes. Ator pornográfico também é diferente. Porque cada um que está me ouvindo aí tem que se lembrar que aquele casal fazendo sexo ali tem mais 3 ou 4, pelo menos, 3 ou 4 pessoas à volta, olhando, porque um cuida da luz, o outro cuida de uma câmera, quem sabe tem mais 2 ou 3 câmeras, tem um que toma conta da direção, ou seja, tem um monte de gente olhando. Vocês fazem sexo com outras pessoas olhando? Essas pessoas dos filmes não são pessoas comuns. Sem contar, Oswaldo, que já que você tocou nesse ponto, eu já comentei isso uma vez, que para o ator, o protagonista, né, ou os protagonistas masculinos da cena, entrarem em cena, tem sempre 1 ou 2 atrizes nos bastidores fazendo aquecimento, fazendo sexo oral, masturbando o cara, para ele já entrar com o pênis duro. Né? Tem todo um preparo antes que o pessoal não vê nos bastidores, antes de entrar em cena. Já entrar pronto, né? Pois é. Outro dia eu estava lendo uma entrevista de uma atriz pornô. E ela falava assim, ela era uma daquelas que faz cenas de sexo anal constantemente. E perguntaram para ela, mas como é que você faz para... 1 hora antes eu estou lá me exercitando, me preparando, porque não é de uma hora para outra que a gente faz sexo assim. É? Então tem que se preparar 1 hora antes? Então, tanto aquela mulher quanto aquele homem são preparados antes de entrar em cena. E outra coisa, as cenas de falhas nunca vão para o filme.
E existem cenas de falhas. Eles também Muito. falham ali, erram, perdem a ereção. Luiz, conheci um diretor de filmes pornô uma vez. Bom, eu conheci, ele veio se apresentar, e ele tinha feito uma série de filmes naquela época. Aí ele falou assim, olha, trouxe uns filmes aqui, né? Ele tinha feito 4 filmes. Aí ele contou como tinha feito os 4 filmes. Ele alugou uma chácara aí por 4 dias, e os 4 filmes foram feitos no mesmo lugar. Então passavam o dia fazendo as gravações. Aí ele me contou assim, olha, tem uma regra. A pessoa entrou lá e tipo assim, ninguém faz sexo fora das câmeras. Se fizer sexo fora das câmeras está fora, está demitido. Por quê? Porque tudo tem que ser gravado. Então, assim, não tem tempo para regravar, fazer outras coisas. Eles têm uma série de limitações que não acontecem com as pessoas comuns, normais. Enfim. E tem muita gente que toma isso por base, né, como modelo, mas... Deixa eu te fazer outra pergunta. As perguntas que eu estou te colocando são as que mais saíram, que a gente enfrenta muito aqui, encontra muito aqui no consultório. E alguns casos que têm acontecido, mas eu quero que você comente, apesar de ter comentado com o pessoal. Tem aparecido muitos casos, saúde, tem aparecido muitos casos, eu vou chamar de casos, mas para mim é extremamente normal. Casal, já morando junto, casado, com filhos, já adolescentes, adultos, que se tornaram homossexuais. Mulheres, homens, o marido ou a esposa. Então a pergunta que o pessoal coloca, mas gente, isso é pouca vergonha, não tem o que fazer, e colocar aqui, de uma hora para outra escolheu ser homossexual. Eu falei, gente, não é escolha, é orientação, mas eu quero que você comente. Tem acontecido muito isso e muitas perguntas a respeito disso. Por que depois de uma hora para outra se tornou gay, se tornou lésbica? Comenta para nós, Oswaldo. Em primeiro lugar, existem mais pessoas entre os extremos de heterossexualidade e homossexualidade do que as pessoas imaginam. Isso significa uma coisa. Um casal, um homem e uma mulher, se formou aqui, e eles têm, para princípio, algum objetivo. Por exemplo, formar uma família. Tiveram os filhos previstos, e de repente, ele ou ela, puxa, agora eu quero ter um relacionamento homossexual. Ou seja, de alguma forma, eles já tinham uma possibilidade bissexual anterior. Um bissexual não é que hoje faz sexo com um homem, amanhã faz sexo com uma mulher. Isso também é verdade, mas isso não é o mais comum. O mais comum, então, vai ser exatamente esse mecanismo. É mais provável que estabeleçam-se como um casal hétero, socialmente falando, porque a história de fazer família, muitos casais homossexuais também querem isso. Casais de mulheres ou casais de homens. Mas muitos encontraram o caminho de primeiro estabelecer um casal, estabelecerem-se como casal heterossexual para depois terem atividades homossexuais. Então, não é tão simples assim. Nós teríamos que entender a história de vida dessa pessoa para saber como é que isso acontecia antes. Mas veja, alguns nunca vão mudar de lado simplesmente porque não é assim. Além do que, muitos bissexuais vão continuar bissexuais e eles não estão em cima do muro e não sabem para onde ir. Eles sabem o que eles fazem, eles sabem o que eles querem e eles estão fazendo o que eles querem. O que também explicaria por que algumas pessoas vão parecer homossexuais agora, mas não eram antes. Ou seja, não, eles eram bissexuais antes também, mas ninguém sabia disso. Mesmo porque a maior parte da vida sexual ninguém conta para os outros. Sabe, Luiz, assim, eu atendi um paciente que era um ator e ele se percebia bissexual sempre. Aí ele descobriu uma coisa. Quando ele se apresentava para as mulheres dizendo que era bissexual, ele era rejeitado por essas mulheres. Quando ele contava para homens com que ele queria ter um relacionamento sexual, que ele era bissexual, ele também era rejeitado pelos homossexuais. E, enquanto ator, ele percebeu uma coisa. Bom, é mais fácil ser homossexual nesse ambiente do que ser heterossexual. Vamos levar
o restante da vida como homossexual, porque vai satisfazer sem causar polêmicas e sem causar dissabores, porque de repente eu me apaixono por uma mulher que não quer saber de mim porque não... Vê? Os bissexuais têm várias outras situações complicadas aí, e às vezes esse homossexual é um bissexual, mas ele optou por ter uma vida homossexual por ser mais fácil no ambiente dele. Tem até um Não é fazendo aqui pergunta, senão eu fico falando. Tá. Não, então emendando isso daí, tem uma colocação da Casinha Amaral, ela pergunta assim, é predisposição isso? E eu quero emendar uma outra pergunta, que também o pessoal me coloca aqui. Em que idade, se é possível definir, que se forma a identidade sexual de uma pessoa? Com qual idade? Ok, vamos separar as coisas. As nossas orientações sexuais são predisposições? Eu perguntaria, predisposições do quê? Genéticas não são. Nunca se conseguiu comprovar que existe uma predisposição genética tão simples. Por quê? Porque vai depender de uma série de fatores, genéticos inclusive. Mas os fatores ambientais de relacionamento desde que nascemos são muito mais importantes. O que se chama de identidade sexual é uma grande discussão. Por quê? Exato. Porque, na verdade, parece querer dizer várias coisas e não querer dizer muitas. Então, vamos lá. O que se chama de uma identidade de gênero, ou seja, eu me olho no espelho e me identifico enquanto homem, enquanto mulher, ou alguma coisa no meio do caminho, ou diferente disso, ocorre até os 2 anos de idade. Ocorre até antes de sabermos falar a ponto de nos chamarmos na primeira pessoa do singular. Existem estudos, tentativas de estudo, tentando associar algumas coisas desse ambiente, dessa mãe, do pai, de atitudes, mas ainda tem sido muito complicado, porque parece ser um mecanismo muito mais imbricado do que simplesmente alguma tendência, até mesmo do ambiente ou da família. Puxa, e a orientação sexual, que é diferente de identidade de gênero. Ou seja, orientação sexual é aquilo que eu olho para o espelho e digo, eu gosto de. E esse gostar de é mais complicado ainda, porque vai depender desde aqueles 2 primeiros anos e mais provavelmente mais 4, 5, 6 ou 10 anos na sequência, porque nós vamos estabelecendo uma série de envolvimentos que vão mostrando para nós o que é melhor a gente fazer, para nós nos sentirmos bem enquanto afeto, enquanto relacionamento interpessoal e aquilo que a gente vai denominando de sexo. Nós vamos aprender o que é denominado de sexo desde criança, quando nós aprendemos o que é relacionado ao genital e o que é privativo. E nós damos um significado sexual e associamos uma série de emoções e afetos. Então, são 2 classes de, vamos dizer assim, formas das nossas expressões de sentimentos. Emoções são aquelas coisas mais básicas. Por exemplo, medo, um susto. Mas os afetos são amor, depressão, são estados de humor mais complexos ou secundários, que têm que ser aprendidos. Os estados de humor primário, as emoções, elas são capacidades biológicas de reagirmos ao ambiente, às coisas. Quando associamos esse monte de emoções e sentimentos ao que nós vamos chamar de sexo, nós começamos a dizer que eu gosto de ter essas sensações nesse ambiente, com esse tipo de pessoa. Porque, afinal de contas, mesmo uma pessoa que diga assim, eu sou homossexual. Ah, sei, você é homossexual e gosta de quê? Eu gosto de pessoas desse jeito, daquele outro jeito eu não gosto. Por exemplo, eu já ouvi muitos homossexuais dizerem assim, eu não gosto de homem mariquinha, eu gosto de homem macho. Que fala grosso, coça, que fala... Ah, é? Então, puxa vida. Mas por que isso? Porque o homossexual também tem uma variação enorme de expressões de gênero. Porque é a terceira coisa que vem nessa discussão. A forma de expressar as coisas é simplesmente aprendida socialmente. Não tem uma predisposição genética. A forma de expressão não tem nada a ver com a identidade de gênero, não tem nada a ver com essa orientação sexual. Mas se associa, porque socialmente a gente acha. Exato. Então, a identidade dita sexual compreende todas essas 3 coisas e mais algumas. Eu vou fazer uma pergunta polêmica que eu vou deixar ao final, que é relacionada isso com relação a
a identidade de gênero, aquela ideologia de gênero. Deixa eu pegar mais prático, coisa mais simples aqui, depois você faz a colocação. E o interessante é que boa parte das perguntas que foram colocadas de consultório e no meu programa de rádio, que o pessoal foi me mandando, tem a ver com homossexualidade. Eu tive três perguntas aqui relacionadas à mesma coisa, sobre o prostituto, o michê, o profissional do sexo masculino. Então, Luiz, o meu marido, já estamos comigo, já estamos há 18 anos, e ele descobri que ele sai com profissionais do sexo masculino nas esquinas para ter relação sexual com eles. Mas ele já ficou escandalizado, ficou chocado. E eu descobri que ele vai para ser passivo. Aí eu coloquei para ela assim, olha, a maioria das pessoas, não sei se você vai concordar comigo ou não, Oswaldo, dos homens que procuram os michês, o profissional masculino do sexo, faz programa, é realmente homens de meia idade, casados, e que procuram para ser penetrados. Eu não sei como é que você vê isso, porque é uma estatística isso, né? Ela está indignada. E eu falei que isso não é raro. Só que o cara não se protege com camisinha e traz doença para a mulher. Então tem dois fatores aí que tem associado à saúde sexual, né? Uma é que então esse homem casado, ele inclusive provavelmente mantém relações sexuais frequentes com essa esposa. A questão é que ele também sente desejos sexuais com homens. Então esse é um bissexual. Ele não é um homossexual, ele é um bissexual. Mas você falava da necessidade desse homem se proteger, ou seja, exigir o uso de camisinha. Ele paga um michê, um homem vestido de homem, com cara de homem, que faz sexo, mas ele também paga um travesti, que tem uma expressão feminina, mas que tem um pênis e que pode ter uma relação de penetração. Então, a busca desse relacionamento implica que esse homem, ele é bissexual. E ele precisaria se proteger melhor. Tem uma coisa de interessante. Existe também alguns homens que se chamam de heterossexuais e que de vez em quando fazem sexo com outros homens que também se chamam de heterossexuais e não concordam de serem chamados de homossexuais. Então são os góis, né? É um G0I, como se fosse um gás com um O riscado. Então, assim, esses homens, eles têm prazer sexual junto com o pênis, mas eles não consideram relacionamentos afetivos e não consideram isso um comportamento homossexual. Principalmente os homens que fazem a penetração em outro homem. Principalmente os homens que fazem penetração, não são passivos, eles não se acham bi, mas são. Exatamente, que essa é uma coisa comum no interior do estado de São Paulo, onde o homem que penetra, não, ele continua sendo homem. Na verdade, você sabe que isso vem dos tempos do Império Romano, ou de antes do Império Romano. Ou seja, olha, o ser passivo não é bom desde a Grécia Antiga. Ser passivo pode desde que você seja adolescente. Depois que vira adulto, não pode mais. É imoral, é proibido, e em muitos países europeus, desde então, nos últimos 2000 anos, era ilegal. Mas, na Rússia ainda é. Na Rússia em alguns lugares ainda é. Mas você está contando e mostrando que muita gente está entendendo que essa discussão sobre a orientação sexual e como a pessoa se mostra, se identifica a partir de uma proposta sexual, são coisas diferentes também. Uma outra coisa que é ligada a isso, já sobre homossexualidade. O Contardo Caligares, e acho que também um pouco do Karnal, comentam sobre essa questão, que todo homofóbico, toda pessoa homofóbica, ela é um gay enrustido. O que você comenta sobre isso? De repente, olha, eu converso com o padeiro da esquina, me trata muito bem, um dia eu falo para ele, olha, cara, eu sou homossexual. O cara me trata mal sem eu nunca ter feito nada para ele. Quer dizer, o homofóbico, e se eu falar para ele, você é um gay enrustido, eu não sou tonto, né? Ele me parte a cara no meio. Então, existem muitos homens, isso serve para qualquer tipo de patologia. Na verdade, uma forma de nos protegermos de alguma coisa que nos magoa é atacarmos os outros parecidos. A melhor defesa é o ataque, né? Pronto. Então, assim,
se esse homem ou essa mulher não se sentem bem com a sua homossexualidade, socialmente eles vão atacar outras pessoas que sejam homossexuais ou bissexuais. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque tem que manter uma expressão social que esteja de acordo com aquilo que ela acha que é adequado. Ou seja, olha, não sou nada. Não, isso não tem... Vou ser contra, vou brigar contra essas pessoas. Isso não funciona, não faz bem para ela. Por isso que falam de homofobia. Porque a gente gasta tempo sentindo raiva dos outros é um problema grande, né? E dói na gente. Como é que é? A raiva é você tomar um copo de veneno e esperar que outro morra. Pois é. Eu prefiro tomar um copo de água gelada, essa aqui é com gás e é com sabor de framboesa. A minha é com gás, mas é pura. Ah, eu quis fazer alguma coisa assim especial para estarmos conversando aqui, porque eu achava que tinha que ser especial essa conversa. E é. E está sendo muito legal. Você me lembrou essa história da homofobia que você estava comentando, ver os iguais, me lembra sempre aquele conto de fadas da Branca de Neve, quando a madrasta, ou a bruxa, né, pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita que eu? Sim, tem a de Itacuja lá da Branca de Neve. Ela fica puta da vida. Pela terceira vez ela não aguenta se enxergar no espelho, arreganha todo o espelho, né? E vai atuar na raiva, tá a história da maçã, de bota ela para dormir lá. Mas como ela se vê no espelho, quer dizer, tem gente igual, melhor que você ou igual a você, eu não me aguento. Eu tenho que destruir o meu entre aspas, opositor. Destruir o meu igual. Aí atua na raiva, como a gente fala, né? Exatamente. Na verdade, assim, as guerras são feitas disso, né? É matar o igual. É ter que ter raiva do igual para matar o igual. E tem a ver com aquela da autoestima. Eu sou o pior concorrente de mim mesmo. O que mais só pode aqui? ser assim. Bom, vamos lá, o que tem aqui? Ah, isso eu pego de montão aqui. Queixa da esposa sobre o parceiro. O parceiro, o homem, de forma geral, se acha responsável pelo orgasmo feminino. Se ele não gozar e não fizer a parceira gozar, no conceito dele, não se sente homem. A parceira está feliz com a sexualidade dela e do casal, mas o cara acha que está sempre devendo alguma coisa em termos de sexo. Então, se ele broxar, lá já era. Aquela história, a cabeça de baixo não tem cérebro, se a de cima pirar, ferrou tudo, né? É uma loucura. Você está falando de uma ideia, uma crença que é passada de geração para geração na nossa cultura ocidental e em várias orientais também. Mas assim, vamos nos reter a nós aqui. De que o homem é responsável pelo prazer da mulher e ele tem que saber como fazer sexo para dar prazer para sua parceira, mas ele não pergunta. Aliás, ele não sabe perguntar, que é outro esquema, né, de pensamento na nossa cultura. É que nem aquela piadinha, né? O homem está procurando um endereço e ele tem que saber chegar lá sem perguntar para ninguém. É a mesma coisa. Ele está fazendo sexo com essa mulher, ele não vai perguntar para ela como é que ela vai chegar ao orgasmo, porque ele tem que saber. E se ele perguntar para ela, ele está admitindo que ele não sabe. O homem sofre com isso e fica sempre olhando. E por isso que tem aquela pergunta que fica jocosa. Foi bom para você também, né? E diga que não. E o pior é que muitas mulheres sabem disso e sabem que se disserem que não foi bom, elas vão ter que, bom, vamos conversar. E ela não sabe como também lidar com isso. Porque a mulher também foi... Ele perdeu o parceiro se comentar. Pois é. Então, assim, um dos problemas sérios dos casais é que nós homens, no final das contas, nós não sabemos como lidar com isso. Nós perguntamos como. Deveríamos perguntar, se eu fizer assim, tá bom? Só que nós não perguntamos, nós pressupomos e vamos tentar fazer coisas que nós ouvimos de orelhada de uma forma muito difícil, muito ruim. Você me mas, lembrou de toda maneira... Não, termina. Vou fazer outro comentário. Então, mas de toda maneira, parece que o que nós estamos falando é que os casais precisariam aprender a conversar sobre sexo. Começar a conversar sobre sexo, sobre todas as coisas de sexo, até descobrir como fazer sexo de maneira adequada. Fazer o sexo verbal.
Você lembrou uma situação que é muito comum, quando eu fui fazer um trabalho de sexualidade na terceira idade, com grupos aqui. E antigamente, né, ainda hoje, falo antigamente, mas o pessoal, os avós, nossos pais, tinha-se a ideia, quando ia para tal lua de mel, a mulher ia com o conceito que o homem já sabia tudo de sexo, e então se colocava nas mãos dele. Então, as primeiras relações sexuais dos nossos pais, nossos avós, era sempre uma caca, para não falar outra coisa. E aí, passava-se anos, fazia o papel de esposa, que a gente escuta no consultório, que era o homem ejaculava, cada um virava para o lado e dormia. Por quê? E o homem tinha o conceito que ia doer, ia ferir, ia machucar a mulher. Então, fazia aquela coisa rápida. Olha como a coisa casou de forma errada. Ele fazia rápido, ficava desprazeroso para a mulher, então já estava montada uma situação. Ela achava que ele sabia tudo, deixava tudo na mão dele na hora da lua de mel, da penetração, da transa lá. Não tinha esse papo de sexo verbal, de falar do que sente, do que pensa, de posição, quero ou não quero, hoje não, hoje sim. Então, lá atrás já ficava um conceito muito errado, muito ruim, desprazeroso, nas primeiras relações sexoafetivas. E perdurou. Esse não sexo verbal, esse não conversar sobre sexualidade. Muito interessante isso que eles falavam pra gente. Oswaldo, outra pergunta. Pode comentar. Não, diga, pergunte. Duas coisas aqui que me pediram para comentar, não citar nome, mas tudo bem. Está acompanhando, inclusive, a gente aqui. Inclusive, são 2 casos reais que eu estou acompanhando. Eu quero que você comente que a pessoa está participando. Ok. Ela me deu liberdade para perguntar sem citar nome. Tem uma garota de 17, 18 anos que se apaixonou por essa pessoa de 35. Essa pessoa é equilibrada, é tranquila. E a sobrinha de 17, 18 anos se apaixonou. E quer ter um caso. Ele falou, não, peraí, não é por aí, não sei o quê. E começou a levar um lero no Instagram, seguindo o Instagram e no WhatsApp. Aí, ele foi comentar com a mãe da menina, que é amiga dele, adulta, amiga desse rapaz de 35 anos. Pasmo. A mãe concorda com o relacionamento. O cara caiu de costas. Me perguntar o que ele fazia. Eu falei, cara, é tão absurdo isso que você está me colocando que é fácil resolver. Corta no ninho. Agora, eu queria que você comentasse. Eu estou com 2 casos. Né? Tive liberdade porque a pessoa me permitiu comentar. Como é que você vê isso, Oswaldo? Comenta para o pessoal. Bom, primeiro você está contando de uma circunstância que... Então, é uma questão, primeiro, legal. Ela é menor de idade. Não. A família concorda, ela já é quase maior de idade, então fica naquela zona um pouco cinza da lei que diz que, bom, dá para ter umas interpretações, é só eles esperarem mais 6 meses, ela faz 18 e eles podem fazer sexo. Eu me perguntaria para esse homem de 35 anos, qual é a intenção dele se relacionar com uma pessoa tão mais nova? Vou lhe contar... Não, ele não quer. Ele não quer, ele não precisa, exatamente. Isso. Mas eu estou pensando numa situação que eu tive um paciente que tinha dos seus 38 anos e ele se apaixonou pela menina de 18. Ele se descasou, botou a menina morando com ele. Ele só teve uma decepção enorme com ela porque assim, ele guardava, vamos dizer assim, há 10 anos, guardava o equivalente a 300 mil reais dentro de casa numa mala. Um dia ele volta para casa, a mala não está lá e ela também não. Mas já era uma discussão, uma conversa séria, porque eu sempre perguntava para ele assim, como é que vocês estão e tal. Não, o sexo é maravilhoso. Sei, e o que vocês fazem mais além de sexo? Nada. Ela gosta de música axé, eu gosto de rock da década de 70. Ela gosta de sair para balada, eu gosto de fazer um churrasquinho com amigos. Ele começa a me contar que ele não tinha mais nada com ela a não ser sexo. Então, parece que isso não era o suficiente para o relacionamento. Bom, não deu certo mesmo. Então, diria, esse sujeito, o que ele precisa fazer, obviamente, você já mostrou. Ou seja, você não quer, corta totalmente a possibilidade de relacionamento. Ou seja, porque você está dando retorno numa rede social conversando. Porque talvez ele esteja tentando seguir a regra social de que, puxa, é homem, a moça bonita ali, jovenzinha, ele tem que corresponder.
Talvez ele esteja seguindo alguma regra dessas. Nós temos que entender isso. E do lado dela, talvez ela esteja seguindo a regra também de que ela tem que arranjar alguém que é mais velho e que cuide dela. Cuide dela, inclusive financeiramente, porque afinal de contas, que mundo ela vive? Sabe, são situações onde provavelmente ela ainda nem aprendeu a como negociar um relacionamento onde ela possa dizer assim, ei, vamos fazer os dois juntos uma coisa? Ou, agora é minha vez de fazer uma coisa, você vai lá fazer sozinho sua coisa e depois nós nos encontramos. Porque a maior parte das pessoas na faixa dos 15, 18 anos de idade está nos ensaios de namoro. Os ensaios de namoro são exatamente assim, como é que a gente aprende a negociar, aprende a pedir, solicitar, mostrar, dizer não, conseguir conviver com a frustração, para depois a gente estabelecer um relacionamento. Exato. Para isso serve o namoro na cultura ocidental. A Juliana aqui está comentando, Juliana, eu ia comentar sobre o Sugar Daddy, né, que está na moda agora, o pessoal do... Não tem prazer sexual e o cara banca tudo para ela. Pois é, então, um homem de 35 anos, 40 anos ou até muito mais, que banque alguém, eu fico imaginando assim, bom, ele sabe pelo que ele está pagando. O problema é que de vez em quando pode acontecer, como eu contei do meu paciente, né? Tipo, a mocinha estava lá e deu o maior golpe nele. E virou traficante de drogas ainda por cima. Ela. Oswaldo, o que me chamou a atenção nesse caso que eu te trouxe é que a mãe incentiva e concorda. Quando ele foi falar com a mãe da garota, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. O pai não sabe, tá? O pai da garota não sabe. Agrava mais ainda. Veja, de novo eu estou pensando aqui, o que essa moça quer? Eu acho que ela está buscando, está indo atrás de uma fantasia. Fantasia significando, pode ser uma regra que ela tenha aprendido também. Veja, todos nós seguimos regras desde a infância. Uma grande diferença de idade pode ser um grande complicador se não existirem outras coisas que façam o casal ter o que viver juntos. Pode haver uma grande diferença de idade e o casal se dá muito bem, porque tem outras coisas que os dois conseguem, fazem, gostam de fazer juntos. Mesmo assim, nós temos que verificar se isso tudo está de acordo com os dois. Mas a diferença de idade, quando você tem 25, 30 para uma pessoa de 50, 55, agora, uma diferença de idade para um adolescente, tende a tudo dar errado, né? Porque nós vivemos numa cultura onde a adolescência é considerada um momento onde ela não pode nem... Ela tem o direito de não assumir um compromisso fixo de longo prazo. É uma época de experimentação. Pois é, a adolescência é um mecanismo que a nossa cultura ocidental desenvolveu há 500 anos exatamente para, olha, vamos fornecer um tempo para essas crianças se desenvolverem outras habilidades para assumirem socialmente uma situação. E mesmo assim a gente vai ter um monte de casais que não deram certo, que não dão certo. Exato. Oswaldo, uma outra pergunta aqui. Era um pouco tempo. A resposta eu sei que é isso, deixa eu pegar uma outra aqui. Pessoas que são obcecadas pelo orgasmo. Acho que vai um pouco do que você já comentou, que esquece das preliminares, esquece do relacionamento afetivo, e que é mais a questão do gozo. Como é que você vê isso? Você está falando de uma coisa que tem uma importância grande, sabe? Eu aqui ponderava algumas coisas que homens com ejaculação precoce aprenderam. Tem que chegar no orgasmo, chegar no orgasmo, chegar no orgasmo. E sempre tem aquela frase, eu já usei essa frase mais de uma vez em situações públicas, falando com outras pessoas, enquanto não aprendermos a gostar do caminho, a gente vai ficar preso no final. E aí, quanto mais cedo terminar, melhor, porque nós nos livramos do meio do caminho, que está ficando o quê? Enfastioso. Só que aprendermos a gostar do meio do caminho deve ser alguma coisa maravilhosa. Eu vou lhe contar algo, um certo segredo. Não é exatamente um segredo, posso falar isso publicamente. Eu posso falar isso publicamente. Mas assim, tenho duas coisas que eu fico assim com a mão coçando, assim, de... Olha, talvez um dia eu pense em ir para a Europa de navio. Sabe? Pego o navio aqui no Porto de Santos, 15, 17 dias depois eu chego na Europa.
Para quê? Não sei, talvez seja uma boa coisa fazer, talvez não ter nada que, sabe, de ter que fazer coisas, ter mais tempo para ficar ali vendo a água e o horizonte. E penso a mesma coisa com relação a alguns trens que passaram a voltar a acontecer nos últimos 20 anos, e um deles, assim, histórico, e que esse está na minha lista de, assim, voltar essa história de a gente poder viajar. Eu já estou querendo escalar a viagem. Sair de Paris e chegar a Veneza pelo Oriente Express. Sentar ali no trem... Isso é um sonho de consumo meu também, cara. E a cada dia está numa outra cidade, tem uma paradinha aqui, a gente vê... Talvez possa descer nessa cidade, talvez não sei. Não interessa, mas eu vou ver paisagens de tudo quanto é jeito, tipo... Uau! E pensar assim, mas o objetivo não é chegar lá. Chega lá, pega o avião. Não, de trem o objetivo não é chegar, é o meio. Nossa, você tocou uma paixão minha. Quem me conhece sabe que eu tenho uma tara por trem desde a infância. E me lembrou da Agatha Christie, do Orient Express. Aí. Li toda a série, assim, caramba! E assim, é isso. Mas então nós não precisamos chegar lá. Quem diz que não temos uma série de coisas no meio do caminho que podem ser super prazerosas? Obviamente, eu ainda poderia apontar uma coisa que talvez muitas pessoas nem saibam ser possível. Nós chegarmos perto de orgasmos, ou termos orgasmos sem ejacular, por exemplo, e termos vários e vários e vários e vários. Porque, assim, a viagem de trem é uma coisa maravilhosa. Ah, você sabe que inauguraram um trem desses há 1 ano e meio? Isso. Entre Cusco e Arequipa, no Peru. E pelo jeito é uma daquelas viagens assim, tem uma viagem que demora 3 dias, outra viagem que demora 5 dias. E assim, você sai lá do alto de 3.800 metros e vai para 2.000 metros, assim, mas cordilheira, vales, assim, é ver cenários que a gente não vai ver em outras épocas, em outras situações. Cara, se deixar a gente viaja aqui também, vai no trem mesmo. Pronto. Nós estamos falando do prazer do caminho. Estamos usando figuras de linguagem, mas eu acho que nós temos que aprender a fazer isso. Perfeita. Oswaldo, aqui uma outra questão muito recorrente, estava até esquecendo, falei que ia comentar. Eu quero que você comentasse a questão das relações poliamoristas, que é diferente, eu depois falar do fim, mas comente mais como é que você acha que tem propostas aqui que a gente está trabalhando. As pessoas veem com uma fantasia de ter um relacionamento de poliamor. Ou morar casados em casas separadas, mas não é bem uma relação aberta, mas pode sair com quem eu quero, sem cobrança. Como é que você vê uma relação poliamorista? Eu, particularmente, só vejo isso dar certo com jovens, com pessoas bem mais adultas, que vêm de segunda ou terceira relação. Eu não vi isso dar certo com jovens, não. Não sei como então, é que você... É que o termo poliamor parece que está sendo usado no lugar do que era chamado sempre de uma relação aberta, um casamento aberto. Uhum. Porque assim, um casamento aberto implica que são pessoas que podem também sair esporadicamente por alguns relacionamentos. Um relacionamento poliamoroso implica numa outra concepção. Nós vamos ter, na verdade, mais provavelmente, 3 ou 4 pessoas, inclusive, morando juntas e vivendo um relacionamento de casal cotidianamente. Uhum. É diferente de assim, eu tenho um relacionamento fixo assim, mas 1 vez ou 2 por semana eu dou uma saidinha por aqui. Ou dar uma saidinha por aqui com a outra pessoa sabendo, estando de acordo, é um relacionamento aberto. Mas eu também vou entender que a maior parte das pessoas que usam essas fantasias, na verdade, não querem que a outra pessoa tenha um relacionamento aberto, só querem ter o direito de dar saidinhas e ponto. Ou seja, quando nós falamos de pessoas mais jovens, eles estão fazendo experimentos, eles não sabem nem o nome das coisas. Não sabem nem diferenciar um homossexual de um bissexual, quanto mais um relacionamento aberto, um swing, um poliamor, um pansexualismo, pansexualidade. Uhum. Caraca! Então nós vamos ter assim uma miríade de possibilidades de estabelecimento de relacionamentos formalizados. Formalizados para quem? Eu sei o que eu estou fazendo e as pessoas que estão fazendo comigo também sabem.
Então, existe compromisso. Um poliamor, geralmente, é um grupo de 3, 4 pessoas ou 5 pessoas que tem um compromisso muito bem claro. Claro, também é verdade que isso não é fácil. Não é fácil, não é comum. Toda vez, está falhando um pouquinho aqui, toda vez, por que eu acho que não dá certo? Porque se fosse sexo pelo sexo, mas quando existe o risco do vínculo afetivo, do compromisso, como você falou, aí o bicho pega, não dá. Então, poliamor é vínculo afetivo. Exato. Eu não vi. Existe aqui no Brasil, inclusive tem um documentário, para quem quiser, no GNT, tem no YouTube, são 6 vídeos em sequência, de testemunho de brasileiros, casais, poliamoristas brasileiros, e boa parte deles foi entrevistado em Minas, que estavam funcionando até a entrevista, até o dia da entrevista, 5, 3, 4 anos, e viviam bem. Mas são pessoas mais maduras, mas mesmo assim, o ser humano vive de afeto, não tem como. Se fosse sexo pelo sexo... Luiz, eu posso complicar mais. Você imagina um grupo poliamoroso, com alguns problemas de relacionamento por qualquer razão, e pode ser até simplesmente assim, vamos dizer, está acontecendo naquelas semanas. Que psicólogo nós conhecemos que conseguem atender esse grupo sem chegar com uma atitude depreciativa? Bingo! É extremamente complicado numa cultura que tem regras diferentes. Qualquer pessoa que saia das regras básicas de uma cultura, das regras ideológicas de uma cultura, vai ter mais dificuldade que as outras pessoas. Nós, na psicologia, mais frequentemente encontramos essas pessoas nas várias áreas, não é só em sexo, não só em relacionamento de casal, mas nas várias áreas, porque cada pessoa, cada um de nós tem sua dificuldade exatamente porque nós saímos um pouquinho do fazer igual. Exato. E a gente tem uma dificuldade homérica, cultural no nosso país de conviver com a diferença, conviver com o diferente, de forma geral. Isso. E olha que assim, nós da psicologia, eu acho que nós tentamos fazer alguma coisa tipo, eu vou compreender essas coisas. Puxa, a gente ao longo dos anos, trabalhando com um monte de gente, nós aprendemos a respeitar um monte de problemas. E volta e meia a gente vai ouvir alguma coisa que vai fazer a gente engasgar e tipo... E agora, o que é que eu faço? Sempre vai ter isso. Então, assim, essas questões sexuais que são mais incomuns, ou seja, são mais escondidas, vão fazer a gente engasgar do mesmo jeito. E eu fico imaginando, e as pessoas que nem pararam para pensar nisso ainda? Exato. Engasgam antes. Doutor, quanto tempo nós temos aí no seu controle? Olha, aqui mais uns 8 minutos. Então tá. Tem uma pergunta que eu acho que vai dar pano para manga, mas eu vou fazer 2 que você escolhe qual você responde. Como que um abuso sexual na infância afeta a sexualidade do homem e da mulher ou propriamente do casal? Essa é uma pergunta. A outra eu queria que você comentasse uma posição do Karnal e da Regina Navarro sobre o amor romântico. Ela faz uma crítica construtiva, uma crítica, né? Muito interessante, muito madura, que choca muitas pessoas. E depois que foi instituído o amor romântico, segundo ela, na década de 40 para cá, acabou-se os casamentos, acabou-se os relacionamentos sem sofrimento. Só tem sofrimento porque fiquei atrás daquele ideal do amor romântico. Então, escolhe qual das duas você quer comentar nos seus 8 minutos aí. Sobre as consequências do abuso sexual na sexualidade do homem e da mulher. Ou o que você quiser fazer. Olha, você quer dar pano pra manga aí. Não, de maneira rápida, a primeira pergunta é fácil. Na verdade, pessoas que sofreram abusos sexuais na infância, homens ou mulheres, têm uma grande dificuldade de estabelecer vínculos afetivos de confiança. Uhum. Na verdade, a média dessas pessoas sabe fazer sexo muito bem. Eu nunca tive uma pessoa que tivesse vindo para uma consulta com uma queixa de falta ou dificuldade de função sexual. Mas estabelecer relacionamento afetivo, manter um relacionamento de longo prazo, suportar frustrações de relacionamento, aqui nós temos problemas. Ou seja, a pessoa aprendeu a não confiar. Porque no final das contas, a situação aconteceu exatamente uma circunstância de quê? De falta de confiança. O adulto quebrou a confiança dela. E falando de amor romântico exige confiança?
Exige. Mas amor romântico é um dos fetiches mais complicados que a nossa cultura ocidental enfrenta. Yes. Por quê? Porque é uma obrigação atrelada, ou seja, olha, você só faz sexo se conseguir isso. Então, mas sexo e amor são coisas diferentes. Luiz, eu sempre me lembro de um congresso em Salvador da Bahia, em 2006, assim, tinha 1000 pessoas lá na plateia, nós estávamos discutindo congresso de sexualidade, discutindo sexualidade, e a pessoa levanta lá no meio, assim, com o microfone na mão, tipo assim, eu quero fazer o que ela falou? Falar alguma coisa, porque eu acho um absurdo as pessoas não estarem defendendo o amor com sexo. O sexo com amor, porque primeiro as pessoas têm que se amar, tipo assim, todo mundo olhando para ela assim, você não entendeu, isso aqui não é um congresso de amor, é um congresso de sexualidade. É mais provável que todo mundo aqui entenda que o sexo existe sem amor, ou seja, é complicado. Cara, eu já passei por uma situação dessa, já numa palestra eu passei um mico. Não, eu não paguei mico, a pessoa se revoltou, cara. Claro. Olha, temos até sexóloga argentina ouvindo a gente aqui. Olha lá, Lúcia. A Lucia. Romano. Lucia, ela Romano. É muito... Sim. Mas uma coisa importante desse mecanismo. De verdade, se nós recuarmos a 2000 anos, nós pegarmos, assim, principalmente Grécia e Roma, nós vamos perceber que eles tinham deusas do amor, mas na verdade eram deusas do fazer sexo. Mas chamavam de amor. Lá pelo século VI, nós começamos a ter uma série de literaturas, romances, que começam a chamar de amor uma situação impetuosa de fazer sexo. E nós levamos 1500 anos para confirmar que assim, o amor é mais importante. Aliás, um amor que paga caro. Se nós percebemos assim, a literatura associada à ideia de amor, é sempre drama. Exato. Tristão e Isolda. O cavaleiro é pago para levar a princesa para o outro rei lá. Ele se apaixona por ela e os dois vão morrer, não sei das coisas. Abelardo, Romeu e Julieta, e aí vai. Romeu e Julieta. A Werther. Você tem uma série de coisas famosas, assim, até chegar no século XIX e dizer assim, olha, seguinte, sexo é feio, hein? E aí nós temos aquele mecanismo das mulheres casarem de branco, que é uma tradição, vamos dizer, criada na Inglaterra vitoriana, onde essa mulher tem que casar virgem, porque não precisa de sexo, precisa de amor. Então, década de 40, o amor romântico vem lá das canções de amigo, que nós aprendíamos nas aulas de português lá do século X, XI e XII, onde o sujeito tinha que ficar lá apaixonado, é um amor platônico, não tinha sexo. Ela faz um comentário interessante, emendando essa tua fala, que o amor, você falou no início, o amor romântico é um compromisso, é uma obrigação de ter outro por exclusividade. Tá, eu quero ser exclusiva sua, quero ser exclusivo seu. Não estamos falando de fidelidade, nem descer no cacete de amor romântico, não, gente. É apenas uma colocação. E eu brinco aqui, né, com o pessoal no consultório. Gente, o que enche o consultório nosso é esse pessoal de ideal de amor romântico, porque tem muito sofrimento. É uma utopia, você não alcança esse trem. Aí sofre e vem aqui parar, eu faço essa brincadeira, né? Você fica, o cavalo correndo atrás da cenoura amarrado no teu cangote aqui. Pois é, você percebe que nós estamos terminando falando de uma coisa que tem importância, sim, para a sexualidade, que é o relacionamento afetivo, o amor, porém, o amor romantizado ficou fetichizado, virou obrigação. Isso, fetiche. Sabe, virou parafilia, ou seja, não é um relacionamento afetivo satisfatório, construtivo, ele é destrutivo, porque ele vira obrigação. Isso. Oswaldo. E aí nós vemos um monte de gente sofrer porque não consegue atingir esse ideal. É ideal, gente. Ideal não existe. É aquela utopia. Utopia é o modelo a ser seguido, mas sabendo que eu não vou atingir nunca. É apenas o norte a seguir. Sabendo que eu não vou atingir. Eu estou lascado. Oswaldão, quanto tempo nós temos aí? 1 minuto, talvez? Então tá. Oswaldo, eu queria, se você quiser, e for possível, eu sei que sua agenda é bem extensa, de tempo, claro. Fazer uma live sobre as disfunções sexuais, propriamente dita,
e sobre parafilias, que eu sei que você tem uma obra, um livro sobre isso. Vamos lá, cara. Marca aí alguém que não me devolveu, não sei onde foi parar teu livro de parafilias. Marca para o mês que vem, a gente já prepara e vamos lá. Beleza. A gente combina uma data possível para você e a gente faz. Que é outra demanda que eu tenho aqui nas perguntas. Eu sei que é extenso falar sobre disfunção sexual, masculina e feminina, orgânica, psicológica, psicossocial, psicoemocional, tal, psicogênica. E sobre parafilias, muito para diferenciar o que é normal de anormal, os conceitos de normalidade. Mas deixamos para outra vez. Eu te agradeço de coração. Fala. E eu também quero agradecer, tem gente de Portugal, o Paulo Castro Mendes está de Portugal, também tinha a Nery Mariucci lá do Paraná, a Olívia Melo, que mora em São Paulo, mas ela é de Avaré. Olha aí. Nós vamos deixar gravado essa live, assim que terminar, eu vou deixar gravado no meu Instagram para quem tiver acesso. Te agradeço de coração, à tua disposição, eu sei que a gente pode contar com você, com a tua bondade e com o teu conhecimento. Eu sei que você acabou de chegar agora de um congresso de sexualidade, não deu para a gente falar de novidades, mas deixa com gosto de quero mais para janeiro. Vamos lá. Querido, muito Luiz, obrigado. Obrigado por ter convidado, porque você já me ouviu falando várias vezes isso. Eu considero que esse papel que nós temos socialmente de levar essas discussões aos poucos e sempre é um papel que nunca termina. Esse é um papel que é a educação sexual, ou seja, o podermos conversar sobre algumas coisas para auxiliarmos as pessoas também a entenderem que o que elas pensam e sentem diz respeito ao que elas fazem. E nós temos que juntar essas coisas, fazer uma coisa que diz respeito de maneira harmônica com o que pensamos e o que sentimos. E viver bem. Exato, o que você falava no teu vídeo lá. Saúde sexual é também felicidade, não é só dinheiro, não é só passeios, não é só acumular bens. Se o sexo, a sexualidade não vai bem, parece que a vida não flui, parece que você consegue atingir os objetivos de vida, mas com custo de tempo, de energia, de dinheiro muito maiores. Né? Gente, Mafala, não podemos terminar, não sei como é que está o nosso tempo aí, tá? Se terminar, vai ficar gravado tudo. Então, a gente define uma data que fique favorável a você e para a gente também, a gente vai divulgando. Tá ok? Essa história de pandemia aí, sei lá, essa coisa, como disse, perguntou para o médico. Doutor, quando é que é o pico da pandemia? Eu não sou político. Eu não sei dizer como é que funciona isso aí. A gente vai se falando, os sofrimentos, alegrias. Vamos lá. Vamos continuar torcendo para que a gente consiga fazer coisas e fazer nossa parte socialmente, Luiz. Exato. Muito obrigado de novo. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado a todos que vão ouvir. É isso aí. Fica com Deus. Tchau, gente.